Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Matt Bala e a gente vai repercutir tudo o que aconteceu nessa madrugada do BBB 24, depois da 12ª formação de paredão do BBB. Olha só, Isabelle, Lucas ou Yasmin, quem você quer ver fora do programa? Deixa aí nos comentários. Além disso, ó, é só você se inscrever para receber mais vídeos como esse e também deixar aquele likezão que me ajuda demais, tá bom? Então bora lá ver esse resumo que tá, ó, incrível, eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Enfim, gente, então paredão formado, gente, após a formação do paredão, a Fernanda e o Bin Laden ficaram dançando no quarto aí, gente, porque eles escaparam do paredão, acharam que eles iriam pro paredão essa semana aí, então eles ficaram pulando e falando o seguinte: os renegados continuam, os renegados continuam. A Yasmin, gente, sentiu muito ela ter ido pro paredão junto com o Lucas, o Buda, que é o seu aliado aí, né? E falou que ficou muito triste e tal, mas que percebeu que não tinha muito o que fazer, porque essa semana o jogo foi muito contra eles, tá? Porque o Buda, gente, ele recebeu aquele livro de consequência onde eles estavam no paredão, e a Yasmin também recebeu uma consequência que ela não poderia ser imunizada de forma alguma aí, tá? Então eles lamentaram aí de estarem juntos nesse paredão aí, tá bom? Então a Yasmin também, gente, ela vai pensar, ela também comenta sobre a Beatriz ter indicado ela no paredão, porque ela achou que o argumento da Beatriz foi um pouco fraco aí, foi um argumento assim que para ela não fez tanto sentido. E a Yasmin acha, inclusive, que o Davi foi uma pessoa que influenciou na cabeça da Beatriz para que a Beatriz indique a Yasmin pro paredão, tá bom? Isso daí é o que a Yasmin tá achando aí. Será que foi isso mesmo? Diga para mim o que vocês acham aí nos comentários. Bom, a Beatriz, gente, foi lá dar uma força pra Isabelle, tá dizendo que a Isabelle é uma pessoa boa, que ela vai voltar do paredão. Tanto ela quanto o Matheus também acham que a Isabelle tem força aí, muita força pra conseguir voltar do paredão aí, tá bom? A Isabelle só questionou a justificativa da indicação da Pitel, tá? Que foi a Pitel que indicou ela pro paredão. Ela disse o seguinte: a Pitel é uma pessoa que desde o começo ela mirou em mim. Como vocês vão se abrir com uma pessoa que sempre tá te mirando, colocando no paredão, tá? Eu falo um pouco com ela. Como que eu vou me abrir com a Pitel nesse jogo? E a Beatriz respondeu: é o que é movimentar para ela, né? O que é movimentar para Pitel? É estar brigando sempre? E a Isabelle: para ela é estar brincando sempre, né? Porque eu acho que é isso mesmo. É uma técnica que ela tem aí, mas é uma coisa ilusória. Ela acha que só se movimenta no jogo quem briga, disse a Isabelle aí. Bom, então aí o pessoal falou para eu orar pela Isabelle, para que ela volte do paredão. A Beatriz disse isso aí, tá bom? Bom, no quarto Gnomos, gente, a Pitel e a Fernanda estavam conversando. E a Pitel disse o seguinte: eu tava até preparada para ir pro paredão. Sabe que no fundo eu até queria. Eu tô cansada, sabe? Mas vamos ver qual que é agora, tá? E a Fernanda: qual é nada? A gente vai usar você como casca de bala com o Davi. Aí eu quero ver qual que é. Aí essa frase pegou meio mal, tá? Porque o pessoal tá achando que a Fernanda ia usar a Pitel pra colocar a Pitel no paredão. Achei meio estranho também, tá? Essa frase aí, tá? É a Pitel: bote o Davi, bote a Bia, bote todo mundo. Eu no paredão com os três. Bote eu, Bia e Davi no paredão, tudo junto, tá? Você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer mesmo que você ir embora, vou sair pela porta e eu vou embora, disse a Pitel. E a Fernanda: não, você não vai não. Você não vai, disse a Fernanda ali, tentando convencer a Pitel de que ela vai continuar. A Beatriz então conta pra Isabelle que sentiu um clima entre a Isabelle e o Matheus aí, tá? Mas a Isabelle falou que não tem nada disso. O Matheus também: para, guria, para e tal. Enfim, não rolou nada. Bom, o Davi, gente, que não pode estar no quarto líder porque ele tá na xepa, chamou o Matheus do lado de fora e conversaram sobre qual voto do dedo duro eles devem revelar aí, tá? O Matheus falou que tava com vontade de ver o dedo duro da Lady, pra saber se a Lady votou nele ou não. E o Davi disse o seguinte: não foi em você, tá? Eu acho que acho que os votos diferentes dessa semana foram na Raquel, os votos da Raquel e da Giovana. Matheus: será que mesmo que ela não votou em mim? Será que a Lady não votou em mim? E o Davi: você tem que saber o voto de quem não votou em você, tá? Então tenta procurar o voto, por exemplo, do Buda, da Fernanda, da Pitel, da Lady, do Bin Laden, Yasmin, porque esses votos aí eu acho que votaram em você, tá bom? Bom, daqui a pouco vocês vão ver qual foi o voto revelado aí que o Matheus convenceu a Beatriz de revelar, tá? Bom, o Lucas estava usando o banheiro do quarto magia, enquanto a Beatriz, o Davi e a Isabelle estavam conversando ali no quarto. O professor passou pela Lady, que escutou as sisters conversando sobre a Lady, porém nada de tão grave, como o fato da Beatriz não entender como que as pessoas não se gostam, mas se jogam juntos agora no jogo, tá? A Beatriz disse isso, gente, basicamente porque a Lady tava odiando a Fernanda, né? Vocês lembram disso? Que a Lady odiava a Fernanda? E agora tá meio que junto da Fernanda lá no quarto Gnomos, por incrível que pareça, tá? E no quarto Gnomos, gente, a Yasmin comenta:
Uma das justificativas para me puxar pro paredão era que eu não fazia a minha cama. Entra no quarto fadas e vê quais são as 3 camas que estão desarrumadas. Isso mesmo, a cama da Alane, da Beatriz e do Alegrete. Veja como são as camas delas. Veja agora também veja também como tem calcinha da Bia espalhada pela casa inteira. Ela deixa de cair ela deixa cair no meio da grama a calcinha dela. Para eles é um programa para eles é um programa e pra gente é um outro programa. Eles literalmente podem fazer tudo e ponto final. A Yasmin então comenta com a Fernanda o seguinte, ó. Ontem a Beatriz abraçou o Pedro Sampaio e a Pitel tinha tomado uma comida de rabo um dia desse no confessionário porque não podia fazer essas coisas no show. E a Fernanda respondeu, isso que eu acho engraçado. A Alane leva um esporro na casa inteira por causa de um copo. E aí quando é a Bia, ela faz uma coisa daquilo e não leva nenhum esporro. E a Pitel responde, é porque vende, é melhor para vender, é emoção. A Bia abraçando as pessoas é uma emoção. E a Fernanda responde o seguinte, vamos passar um paninho aí, tá? A próxima não pode. Essa a gente vai ainda ver o que vai acontecer. E a Pitel respondeu, se não abraçou o Pedro Sampaio, foi um pequeno desvaneio aí que aconteceu, dizendo a Pitel, tá bom? O Matheus e a Alane, tá? Estão achando que a Lady e o Lucas votaram no Matheus, tá? Mas é só achismo deles, eles não têm certeza, tá? E aí, tanto a Alane quanto o Matheus acharam muito ruim que a Lady tenha votado no Matheus, porque a Lady até então, até uma semana atrás, era muito próxima do Matheus e tal. Vocês lembram que era até meio que do quarto fadas, uma união aí, mais ou menos e tal. Enfim, tá? Lembrando que a Lady não votou no Matheus, tá? A Lady votou no Davi e o Lucas também não votou no Matheus. O Lucas votou na Alane, mas eles acham que os dois votaram no Matheus, tá bom? No quarto Gnomos, os brothers comentam sobre a indicação da Beatriz, tá? E aí a Fernanda diz que, na verdade, a Beatriz acha que o mundo gira em torno da Fernanda. Por quê? Porque quando a Bia foi indicar a Yasmin pro paredão, ela citou a Fernanda. Pois é. E aí o pessoal do quarto Gnomos achou que a Bia tem essa mania de meio que de perseguição com a Fernanda, porque até na indicação da Yasmin precisou alfinetar a Fernanda no paredão, tá bom? Após os brothers apostarem que Beatriz tinha embate direto com a Giovanna e Fernanda, a Yasmin comenta que foi colocada no paredão por conta do Davi, porque segundo a Yasmin, o Davi é o exterminador de camarotes e ele influenciou aí a Bia para indicar ela ao paredão, tá bom? No quarto Magia, o Davi começa a fazer contagem de votos, e ele diz o seguinte, que as pessoas que votaram no Matheus foram a Lady, o Lucas, o Bin Laden, a Fernanda, a Pitel e a Yasmin. E ele opina que a Raquel e a Giovanna votaram diferentes aí. Vamos ver se o Davi vai acertar? Então o Davi falou que o Bin Laden votou no Matheus. 1 ponto, ele acertou. O Bin Laden votou no Matheus. A Yasmin votou no Matheus? 2 pontos. A Yasmin realmente votou no Matheus. A Fernanda votou no Matheus? Acertou. A Fernanda realmente votou no Matheus. A Lady votou no Matheus? Não, a Lady votou no Davi. Aí o Davi errou nessa daí. Próximo, gente, Pitel. A Pitel votou no Matheus, tá certo, tá? Bom, aí ele também citou, quem mais que ele citou? Ele citou o Lucas, tá? Que ele errou, o Lucas não votou no Matheus, ele votou na Alane, tá? Então o Davi errou 2 votos aí. Quais foram os 2 votos que o Davi errou? Do Lucas e da Lady. Que são exatamente os votos aí que a Lady votou no Davi e o Lucas votou na Alane, tá bom? Bom, daqui a pouco eles vão descobrir que os votos aí deram uma mudada lá pela central do livro, tá? A Beatriz também, gente, avalia a Fernanda e Yasmin o jogo delas, tá? Ela diz o seguinte, a Fernanda é jogadora, mas não é igual a gente. Não é coração a Fernanda. Ela aproveita as situações. Por exemplo, uma pessoa saiu, ela viu uma pessoa chorando, tá lá, vai lá, abraça, tá lá, acolhe, mas ela acolhe para unir votos. A Vanessa saiu, ela foi lá e já puxou a Yasmin pro grupo dela. Errado não é, porque é um jogo, né? Ela é uma jogadora e tem tem esse jeito de jogar. O pior são pessoas que se sujeitam a esse tipo de jogo, tá? Sabendo que não tá sendo de coração. Não precisava disso. A Yasmin não se posiciona, ela fica de lá, ela tá ficando do lado da Fernanda, que é super estrategista. E quem sai ganhando é a Fernanda, que ganha aliados e o povo fica lá fazendo o que ela quer e vota em quem ela quiser. Aí disse a Beatriz sobre o jogo da Fernanda, tá bom? Num papo ali sobre amizades, a Beatriz comenta que entrou no Big Brother brigada com a Alane, mas depois elas se uniram naturalmente aí durante o decorrer do jogo. A Isabela então conta que teve oportunidade de fazer parte do Gnomo. Inclusive ela disse ali pra Beatriz e pro Davi que ela foi chamada pro quarto Gnomos, mas ela decidiu não fazer parte do quarto Gnomos porque ela sentia que o jogo ali de estratégias mirabolantes do quarto Gnomos não fazia muito parte
do jeito que a Isabelle joga aí, por isso que ela não aceitou, tá? A Isabelle também contou que levou em consideração o número de seguidores da Yasmin e por isso que ela tem um pouco de medo de votar na Yasmin e tudo mais, mas o Davi falou que pra ela tirar isso da cabeça, tá? Ah, tira isso da cabeça, não tem nada a ver, aqui dentro é jogo, né? Aqui dentro a Yasmin jogadora, não é a Yasmin influenciadora não, tá bom? O Davi discorda de Beatriz e diz que Lady não teve posicionamento na casa, tá? A Beatriz acha que sim, acha que Lady é uma pessoa que brigou, discutiu e tudo mais, mas o Davi não. O Davi achou que a Lady só xingou ele de um monte de coisa, um monte de palavrão, mas que na verdade a Lady não se posiciona, tá? O Davi também avaliou a Yasmin, tá? E disse o seguinte: a Yasmin é o que ela é. Ela é uma pessoa que veio pro Big Brother para ter mais visibilidade pra vida dela. Só isso. É a minha opinião. Ela tá aqui para ter amizades, se distrair, passar férias, ir pra piscina, pra festa e se divertir. Mas eu não vejo ela como jogadora. Pra mim, a Yasmin, ela é inútil no jogo. Eu queria que ela me desse algum argumento de que ela não era inútil, mas pra mim, ela é inútil, tá? A Beatriz também diz que pediu para Yasmin rebater Davi e que teria ficado revoltado em seu lugar. O Davi completa: você iria rebater comigo? Quando eu falei sobre o que aconteceu, sobre a Yasmin ser inútil, ela não teve nem como rebater comigo, tá bom? Bom, a Isabelle se chocou com a Beatriz, dizendo que a Lady tem um grande embate com a Fernanda e agora tá a amiguinha da Fernanda sentada do lado dela, voltando junto com ela, tá bom? Seguindo aqui nosso resumo, gente, o Bin Laden foi pra academia, gente, e lá na academia ele encontrou a Fernanda e os dois tiveram uma longa conversa sobre coisas do jogo, né? E, né, partes do jogo que fazem sentido pra eles, partes que não fazem. Só que aí no meio dessa conversa teve um atrito aí entre eles e tal, e daqui a pouco vocês vão descobrir qual que é o atrito. Esses dois, gente, assim, é um morde e assopra. Eles se gostam, mas se odeiam. É complicado, viu? Pitel não entende porque a Beatriz indicou a Yasmin ao paredão, sendo que ela tinha embates diretos com a Fernanda e com a Giovana. A Pitel diz o seguinte: bom, a Bia tinha atrito comigo direto. Ela tinha atrito com a Fernanda direto. E ela tem um pouco de ranço da Giovana, que ela deixou muito claro isso. Agora, a Yasmin presta até roupa pra Bia e nunca houve um atrito direto com ela. Nunca houve nada entre a Yasmin e a Bia. Algum resquício de nada. Houve a Yasmin dizendo que ia votar em quem passasse pano pro Davi. Ela passa pano pro Davi? Essa é a questão? Ou é falta de posicionamento? Ela tá se posicionando por um problema que não é delas? Ou arrumou algum problema agora? E Yasmin respondeu: ela me levou pro paredão pela mesma questão que ela fez, que disse que eu fiz aí, dizendo a Yasmin, tá bom? Bom, lá na academia, então, a Fernanda e o Bin Laden estão conversando, conversa vai, conversa vem, eles estão também conversando sobre prioridades de jogo, quem é prioridade, quem não é. O Bin Laden falou que achava que o Lucas era uma prioridade de jogo, mas o Lucas deu a imunidade pra Lady, isso deixou ele com o pé atrás e tudo mais. Bom, e o Bin Laden também se questiona se está sendo visto como uma pessoa chata e tal. E aí a Fernanda falou o seguinte: tem algumas coisinhas aí que é meio chato e tal. Se você se parece meio vitimista, eu acho meio chato, disse a Fernanda aí, tá bom? E durante essa conversa teve as faíscas entre os dois, tá? O Bin Laden disse o seguinte: quando a gente fala de pessoas, atitudes aqui que tiveram uma parada lá fora, a gente fica pensativo nessas atitudes. E a Fernanda respondeu: tem que pensar mesmo, tá, Bin Laden? Tem que pensar, ainda mais quando você falou mal de mim, tá? Pensa mesmo, Bin Laden. Aí o Bin Laden: pronto, virou outro assunto agora. É, Fernanda, outro assunto linkado ao assunto que você tava falando, tá? Só você sabe o que você falou de mim e o que você falou de mal de mim, tá? Se alguém me julgar por alguma frase sua, você é responsável. E o Bin Laden: sim, Fernanda, mas tem coisa que a gente esquece. Tô nem falando sobre esse assunto mais. E a Fernanda respondeu: você tá assim, acabou de falar, eu só correlacionei o assunto. E o Bin Laden: sem necessidade desses ataques aí, tá bom? E a Fernanda: não é ataque, Bin Laden, amigo. É correlação de fatos existentes. Se você não quer ouvir o fato, então não cometa o erro, disse a Fernanda aí pro Bin Laden, tá? A Fernanda acredita que a Pitel tem um certo medo da força da Lana e do Davi, por isso que a Pitel indicou a Isabelle pro paredão. Eita, Fernanda citando umas coisas atrás, e a Pitel não tá nessa conversa, tá? Essa conversa é só da Fernanda com o Bin Laden, tá bom? E aí, gente, depois da Fernanda implicar com o Bin Laden, eles foram lá e continuaram falando: eu gosto de você, eu também gosto de você e tal. Enfim, um morde a sopra, como eu falei pra vocês, tá? Eles se gostam, mas se odeiam, né? Enfim, relação conturbada dos dois aí, tá bom? A central do líder, a Beatriz, então revelou o voto da Giovana. Eles descobriram que a Giovana votou no Matheus. E aí o Matheus então entendeu que a Lady talvez não tenha votado nele e ficou mais aliviado. E a Bia disse o seguinte: eu acho que a Raquel e a Lady devem ter votado no Davi então. E o Matheus: viu como é bom descobrir? Eu descobri nessa central do líder uma coisa que eu não sabia.
E a Bia respondeu, a Lady está com eles, mas ela tem atitude, ela tem o argumento próprio e ela vota em quem ela quiser, disse a Bia aí pro Matheus. A Bia então critica o argumento da Pitel para indicar a Yasmin ao paredão. Ela disse o seguinte, a Beatriz, movimentação é eles que tem, né? Se aproveitam de quem volta do paredão para puxar pro grupo deles, e é muita falsidade isso. É zero gostar da pessoa. É o falsismo, né, de falsidade, né? E o Matheus diz o seguinte, os trouxas vão atrás desse pessoal. E a Bia, vão tudo atrás cheirar o rabo desse pessoal. O pessoal solta peido e os trouxas vão atrás para cheirar aí, disse a Beatriz. Beatriz disse que escutou a Yasmin comentando algo sobre religião de Alane na central do líder. Gente, essa é uma conversa muito bizarra. Por quê? Porque a Bia tentou ouvir em vários momentos, tentou ouvir alguma conversa do quarto dos gnomos. Ela pegou um trecho de uma conversa que está muito mal elaborada. E ela passou isso pro Matheus. Olha como ela passou a conversa. Quando eu liguei, a Yasmin estava falando da Alane, mas eu peguei pela metade. Ela falou que a Alane nunca assume que tá errada, faz as coisas e fica dando voltinha. E falou alguma coisa de religião também. O Matheus, hã? A Bia, foi algo pela metade. Ah, porque eu peguei isso aqui para quebrar a promessa. Alguém falou algo assim, mas não fala de religião. E ela, eu não vou usar isso. O Matheus respondeu, que pesado isso, Bia. Tava eu e a Alane na sala e a Alane falou, eu acho que estão acontecendo essas coisas porque eu prometi que não ia comer pão e eu comi pão. E tinha gente na sala, escutaram, levaram essa conversa pra Yasmin. Isso é uma coisa pesada, é algo que é dela, da Alane. A Alane vai ficar pé da vida, a Alane vai ferver com essa informação. E a Bia respondeu, a Alane é minha amiga, eu vou contar pra ela, pode deixar. E aí, gente, o que a Bia contou de fato? A Bia, quando acionou a central do líder antes da formação do paredão, ela escutou exatamente isso daí, ó. A Yasmin disse, eu entendo o que você quis dizer, mas que bizarro, é como eu não cumpri e isso seria um castigo de certa forma. E a Pitel respondeu, mas a gente não pode usar isso porque não foi a gente que ouviu, tá? E a Yasmin, eu não vou usar isso não. Coisa de fé, coisas que eu não vou usar e tudo mais, são coisas que eu não vou usar no jogo. Só acho surreal ela não assumir a responsabilidade pelos erros. Sempre tem um porém. Descumprir uma promessa, sempre tem algo aí, disse a Yasmin, tá? E elas estão falando sobre o quê? Sobre exatamente a promessa, tá? Que a Alane falou que estava prometendo não comer pão e comeu pão, e por causa disso que teve a punição gravíssima de menos 500 estalecas aí, tá? De menos 500 estalecas. O Matheus disse que a Alane vai ficar revoltada quando descobrir a história, pois ela é uma menina de muita fé aí e ela não vai gostar de ouvir isso daí. Lembrando que a história tá um pouco mal contada e a Bia deu uma aumentada nessa história toda aí. Beatriz diz que a Alane tem que bater no peito que assumiu a perda das 500 estalecas e falar mesmo que perdeu porque ela queria e tudo mais e que tem que assumir o B.O. dela, tá? A Bia diz que a Alane não escondeu o copo do McDonald's por maldade. Não foi por maldade, né? A gente viu o que aconteceu, viu? Vocês viram que ela pegou, colocou dentro assim, eu fiquei meio... Não sei, não gostei dessa atitude da Alane não, ficar escondendo o copo, como se não tivesse câmera nessa casa, né? Enfim. E a Bia respondeu o seguinte, poderia ser a Fernanda qualquer pessoa. Se a Fernanda pega um copo do McDonald's e fala que é pra guardar pros filhos, eu não conseguiria ver maldade nisso, chega até a ser engraçado, mas não tem maldade nisso. E o Matheus, mas vamos ver, né? Vão usar isso contra a Alane. E a Beatriz, o pessoal é maldoso e vai distorcer todos os fatos. Não é porque eu sou amiga dela. A menina se emocionou. Foi igual um dia que eu subi no palco aí. Então a Bia tá meio que justificando que ela também errou por subir no palco. Que a Alane também errou por esconder aquele copo e tudo mais. Bom, dica pra mim se vocês acharam certo a Alane esconder o copo ali do McDonald's ou não. Por favor, que eu vou ler seus comentários, tá bom? No quarto Gnomos, a Yasmin e o Lucas lamentam estar no paredão juntos, tá? E falou, poxa, deu tudo errado essa semana. Tudo deu errado, nada deu certo pra gente. Foi uma semana que o jogo jogou contra a gente aí. Enfim, eles lamentaram que estão juntos aí no paredão e ficaram bem tristes com tudo que tá acontecendo agora com eles. Parece que o jogo virou contra eles aí, tá bom? E aí, gente, durante essa conversa deles dois, quem chegou ali junto foi a Pitel. E aí a Pitel chegou ali e aí o Lucas chamou a Pitel pra sentar com ele na cama. Então a Pitel não quis. A princípio, né? Aí a Yasmin conversou com o Lucas e tal. E aí a Pitel foi lá e já chegou e deu um abraço ali no Lucas. E aí eu achei meio um abraço suspeito. Aqueles abraços suspeitos aí de amigo, tá? O Lucas então falou o seguinte pra Pitel. Pitel, vem cá, senta aqui, Pitel. A Pitel, o que você quer? O Lucas, pra gente falar do movimento do jogo. Aí pegou, abraçou e começou a passar a mão aqui na cabeça da Pitel.
E os movimentos suspeitos que vocês já sabem, esses movimentos suspeitos aí. No quarto do líder, gente, a Beatriz solta o verbo sobre a Yasmin. Falou o seguinte, que a Yasmin tem 35 anos, mas tem atitude que parece que ela tem apenas 12. A Bia, na hora que eu ouvi o negócio da promessa, eu não entendi nada. Mas você explicando ficou mais claro pra mim. A Lani vai ficar pé da vida, ela vai explodir igual fez com a Fernanda. Se não me engano, foi a Lady que falou, mas não foi de religião não. E ela não vou falar isso. Ela quis dizer que a Lani põe em desculpa na promessa, início e naquilo, mas não assume o BO aí, disse a Beatriz, tá? Beatriz disse que está pronta para qualquer coisa que vier pro Sincerão, que o que o Tadeu vai falar lá, ela vai usar contra as pessoas, se for desprezível, se for filha da P, filha da peste, se for danados, cachorro sem vergonha, o que o Tadeu falar, ela vai usar contra os outros participantes aí da casa, então, que não vai arregar, que vai pra frente do jogo mesmo, e que ela vai realmente bater de frente desse Sincerão. Então, olha só, a Bia tá prometendo muito no Sincerão, hein? Não sei se ela vai cumprir, mas que ela tá prometendo tudo no Sincerão, tá prometendo, tá? Logo depois, gente, a Bia então desliga as luzes, né? Fica ali apenas vendo a movimentação da casa pela central do líder. Ela não tá escutando nada, mas tá vendo tudo, tá de olho em tudo aí, a Bia, tá? Logo depois o pessoal decide deitar para dormir, porque assim acaba o nosso resumo dessa madrugada, tá bom? Gostou, gente? Por favor, deixe nos comentários se você gostou, se você quer mais conteúdo desses. Inclusive, deixa eu ver como é que tá agora a votalhada também, porque eu tô curioso para saber como tá a votalhada nesse paredão entre a Isabelle aí, o Lucas e a Yasmin. Tô curioso para saber como é que tá esse paredão maluco aí. Bom, o Votalhada fez apenas uma enquete por enquanto, tá? E no Votalhada, a enquete deles, o eliminado por enquanto é, atenção, põe na tela aí quem que é o eliminado. Atenção, por enquanto é a Yasmin, tá? A Yasmin tem 67,53% dos votos, ó. Para vazar, o Lucas tem 24,11% e a Isabelle 8,37%. Se você quer mais conteúdo, mais enquetes e muito mais sobre BBB 24, é só você se inscrever aí no canal, deixar aquele likezão e bora para as lives das 10 horas da manhã e das 17h30 comentar tudo comigo, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco. Fui!